sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de La Muse, um jogo muito bonito, muito elegante de alocação de dados, onde vamos aí obter obras de arte no estilo Art Nouveau, né? E vamos colecionar gemas que valem pontos de vitória obtidos aí na obtenção dessas obras de arte. No jogo são abertas aí 4 musas, 4 obras de arte a serem requisitadas pelos jogadores. Cada jogador faz o papel de um colecionador de obras de arte que tenta montar o melhor portfólio e, ao adquirir essas obras, ele ganha gemas associadas aos valores dessas obras de arte. O jogador começa com 3 dados da sua cor, né? Eles rolam os dados no início, né? Então vão ter aí os seus dados rolados, e o jogador inicial ganha um dado extra, né? Que tem a habilidade especial, e a gema aqui para indicar que é o primeiro jogador. O jogo se transcorre ao longo de várias temporadas, onde cada temporada você vai ter várias obras de arte que podem aparecer aqui, e os jogadores podem adquirir obras de arte ao longo da temporada, né? Cada obra de arte tem aqui a mesma característica: 3 espaços de alocação de dados com valores variados, um símbolo que pode ser preto ou branco e uma habilidade a ser desencadeada. E essa habilidade só vai ser desencadeada de acordo com o dado ser preto ou branco, né? Os dados brancos, os símbolos brancos, são cartas que o dado é ativado quando você coloca o dado na carta. Então, se aqui, por exemplo, tem um dado número 3, se tivesse um 3 aqui, por exemplo, um 6, né? Coloquei um 6 aqui, automaticamente, quando ele coloca o dado aqui, ele pode aumentar em 1 ou diminuir em 1 dos dados que ele possua, certo? Não alocado, certo? As cartas que têm símbolo preto e habilidade preta só são ativadas quando o jogador coleta essa carta. Então aqui, por exemplo, se ele coletasse essa carta, ia ficar uma carta a menos, porque esse símbolo diz isso. Aqui nós temos aqui um manual que diz exatamente o significado de todos os símbolos que existem nas cartas, né? Para não ficar uma coisa tão longa, vamos dizer assim. Então, na vez do jogador, ele simplesmente faz isso. Pega um dado, coloca o dado, ele pode fazer isso, né? Como ele colocou numa carta preta, ele não faz nada agora. Outro jogador vai fazer a mesma coisa. Ele pode pegar um dado, colocar aqui na carta e simplesmente fazer a ação, aumentar em 1 ou diminuir em 1. Outra possibilidade é o jogador simplesmente rerolar os dados. Ele poderia rerolar os seus dados e então colocar um dado sobre a carta, né? Desde que os números coincidissem, né? A outra alternativa é o jogador simplesmente indicar qual é a face do dado que ele quer. Então eu quero que aqui seja um valor 6. Pronto, coloco um valor 6 aqui, certo? Quando o jogador consegue colocar 2 dados na mesma carta, ele coleta essa carta. Então aqui, e soma os valores dos dados e ganha isso em pontos. Então aqui ele ganharia 6 mais 1, ganharia 7 pontos. Então ganharia 2 gemas amarelas, que valem 1, e uma gema verde, que vale 5. Certo? Se por acaso o jogador vermelho tivesse colocado um dado aqui, aí faria a subtração. Então, os 2 dados azuis valem 7, menos o dado vermelho, que vale 6. Ele ganharia 1 ponto só. Então, colocar dados em cartas valiosas, às vezes, vale muito a pena para atrapalhar a valoração daquela obra de arte, né? Nesse caso, o jogador pegaria essa carta e aí tem a habilidade. Ele pega 2 dados e aloca em outras obras de arte. Então, ele pode colocar esse 6 aqui e esse 1 aqui. Deu um bocado de sorte, né? Então coletaria essa obra de arte para ele e automaticamente abre-se uma nova carta, certo? E o jogo prossegue. Então esse jogador aqui, por exemplo, vai setar uma carta, ele vai dizer que ele quer aqui o número 3, né? Esse jogador aqui vai colocar o número 4 bem aqui, nessa carta. Esse jogador pode fazer a ação da musa, que eu deixei para esse momento especial. A ação da musa é quando um jogador tem exatamente os 3 dados que estão presentes em uma carta. Então aqui nesse caso, se esse jogador não tivesse colocado aqui, obviamente, né, ele poderia colocar os 3 dados na musa, pegar essa carta de musa, mas ele não ganharia nem o valor de gemas, gemas é o valor da obra, e também não ativaria a habilidade, mas é uma obra que está no portfólio dele para a coleção. E abre sua nova carta e ele ganha aí o direito de rerolar os dados. Então esse jogador aqui alocou um dado, esse outro colocou um outro 4 aqui. Esse dado branco, para que ele serve? Justamente, quando você aloca o dado branco, você pode simplesmente
tirar o dado de um oponente de uma carta. Então ele pode colocar aqui, ó, no lugar desse dado vermelho, o dado vermelho retorna para o jogador e a jogada foi concluída, né? Esse jogador aqui vai colocar um 3 aqui, e aí esse jogador não tem mais dados para colocar. Aí é o final da temporada. Como é o final da temporada, essas cartas serão descartadas, os dados voltam para os seus jogadores, e nesse caso aqui, esse jogador ficou com 2 dados. A soma dos dados, 5 mais 3, 8, ele perderia se ele tivesse algumas gemas, né? Ele perderia os pontos que ele ficou colocado. Então é uma dinâmica muito diferente. Automaticamente as cartas saem de jogo, né? Essas cartas aqui não saem. Acabamos uma temporada. O primeiro jogador passa para o símbolo do primeiro jogador passa para o outro, o dado também. Eles rerolam os dados, abrem-se novas cartas aqui e o jogo prossegue. O jogo termina quando um dos jogadores adquire 4 obras de arte do seu portfólio que tem a seguinte configuração: ou 4 símbolos iguais, certo? Ou 4 símbolos diferentes com cores alternadas. Então, uma preta, uma branca, uma preta, uma branca, certo? Nós temos 5 símbolos possíveis. Temos aqui uma estrela, um diamante, temos uma flor aqui, uma folha de outono, temos a rosa, né? E temos um sol, né? Que já saiu aqui, né? Um sol. Esses são os 5 símbolos, sendo que a rosa pode ser rosa branca ou preta. Então, se você juntar 4 rosas, independente se sejam brancas ou pretas, acabou o jogo. E automaticamente o jogador que tiver mais pontos vai ganhar o jogo. Do mesmo modo, se você tiver 4 símbolos diferentes também, com cores alternadas, também ganha o jogo e vai poder ter suas joias somadas. Então, é um jogo de estratégia, é um jogo que tem uma rejogabilidade altíssima, porque essas habilidades aqui nas cartas fazem muita diferença. Então, essa habilidade preta aqui, por exemplo, você troca uma obra do seu portfólio com a do outro, né? Essa outra aqui, você simplesmente bloqueia a rerolagem de dados. Então, quer dizer, várias habilidades diferentes em momentos diferentes de jogo podem atrapalhar demais o andamento do jogo ou beneficiar demais um jogador, né? Então, esse é o jogo. Um jogo muito bonito, muito elegante, né? Essa alocação de dados foi muito bem feita. Temos aqui algumas variações interessantes que eu vou falar na live de amanhã. Então você tem outras possibilidades de ficar um jogo bem mais complicado, mais intrigado. E nos leva, obviamente, ao nosso algo a mais. O algo a mais fala justamente sobre o autor dessas cartas aqui. Quem fez essas obras de arte foi simplesmente Alphonse Mucha. Alphonse Mucha é um dos grandes expoentes do Art Nouveau, aquele movimento cultural que nós já falamos em outros jogos no início do século XX. Alphonse Mucha ganhou grande renome na França por pintar esses cartazes, né? Isso aqui são cartazes de peças de teatro. Isso numa época, na França, na época da Belle Époque. Então você estava com o Art Nouveau ali, bombando, né, vamos dizer assim, e ele fez vários cartazes de peça. Ele ganhou notoriedade por pintar cartazes para uma atriz famosíssima, né, Sarah Bernard, na peça Gismondo. Então ele fez o cartaz dessa peça e ganhou muita notoriedade. Essa peça viajou a Europa toda, né? Se não me engano veio para o Brasil em algum momento. Então aqueles cartazes marcaram época e ele fez vários cartazes. Era a sua grande habilidade. E o jogo conta aí com 20 obras desse cara. Então são obras originais, né? Tudo isso aqui é real, verdadeiro. E nós vamos falar um pouco mais na live de amanhã, né? O movimento Art Nouveau foi um movimento que durou pouco, né? De 1890 até 1920 por aí, mas é uma época de muita cultura fervente ali, principalmente na França, né? Mas em Europa, e com o advento da guerra isso aí foi subvertido, né? Mas durou pouco, mas marcou muita época e fez uma revolução nas artes de uma maneira geral, tanto na pintura quanto na escultura, nas gravuras, enfim, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã, às 22 horas, nós teremos uma live para mostrar um pouco mais dessas obras do Mucha, falar um pouco mais do Art Nouveau e explicar alguma coisa, né, um pouco mais aí dessas obras de arte que são belíssimas e fazem grande diferença, né? E até a próxima!